Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre Gabriel Veron, que foi vendido ao Porto de Portugal. Palmeiras acertou com o Santa Cruz de Natal por mais 20% do passe do atleta. Então o Palmeiras ele vendeu Gabriel Veron para o Porto de Portugal por 10 milhões de euros. O Palmeiras tinha 60% do passe do atleta, negociou e conseguiu ficar com 80% desses 10 milhões de euros investidos pelo Porto. Então, o Palmeiras receberá 8 milhões de euros nos seus cofres, cerca de 44 milhões de reais. Porém, o Palmeiras também vai ficar com um percentual em negociação futura de Gabriel Veron com o Porto. Então, se o Porto amanhã, daqui um ano, 2 anos, 3 anos, até o final do contrato dele, negociar Gabriel Veron, seja com qualquer clube do mundo, o Palmeiras tem direito a uma porcentagem. Esse percentual deve ser em torno de 10%, mas ainda não confirmado, tá? O atacante viaja amanhã, quinta-feira, para Portugal assinar contrato, fazer exames e tudo mais. Não viaje então com o Palmeiras a Minas Gerais para enfrentar o América Mineiro. Qual a sua opinião, Fabinho? O que você achou? Quero muito saber. Olha, vocês sabem que aqui esse conteúdo que eu trouxe agora foi informativo e agora eu vou trazer um conteúdo opinativo. Pode ser que vá de acordo com o seu sentimento, com a sua opinião, pode ser que não. A minha opinião é o seguinte: vendeu bem? Não, vendeu mal. Vendeu muito mal? Não, não vendeu muito mal. Por quê? Eu quero tentar ficar entre os elos aqui, né? Aquele meio copo, nem muito cheio, nem muito vazio. Vocês sabem que aqui eu não passo pano pra ninguém, mas também não sou cavaleiro do apocalipse só pra vir tragédias. Olha, se o Gabriel Veron fosse jogador do São Paulo, ele teria sido vendido por, no mínimo, 30 milhões de euros. Ah, isso quer dizer o quê? Que o São Paulo é maior que o Palmeiras? Não, muito pelo contrário. Mas o São Paulo tem um histórico de venda muito melhor do que o do Palmeiras. O Flamengo ultimamente também tem tido um histórico de venda muito bom. No Palmeiras, ainda a gente não consegue vender bem os nossos atletas. Por quê? Porque a gente segura muito? Pode ser. Talvez um lado positivo, um ponto positivo. O Palmeiras não é um time que vende muitos atletas. Não à toa, desde 2020 a gente tem praticamente o mesmo elenco, um elenco vencedor. Já estamos indo para a terceira temporada no final. 20, 21, 22. Com o mesmo elenco. Então o Palmeiras não se desfaz de jogadores, principalmente os jovens, que é aonde mais chama a atenção. Vou fazer uma suposição aqui para você. O Danilo agora, recentemente, recebeu propostas valiosas de mais de 20 milhões de euros, principalmente agora que foi para a seleção brasileira. Se o Palmeiras não vende, fica com o atleta tentando trazer um retorno esportivo em campo. Se vende, ganha uma bolada. Porém, pode ser que ele vale mais daqui a um tempo. Só que também tem o outro lado. Pode ser que ele caia de produtividade, vai ficando mais velho e não tenha um valor de custo tão alto quanto teve nessa janela passada. Com o Gabriel Veron foi a mesma coisa. Chegaram a oferecer mais de 30 milhões de euros na época que ele estava voando com 17 anos. Hoje, com 19, ele é reserva do Palmeiras. E dificilmente seria titular, ainda mais agora, com a chegada de Lopes e de Merentiel. Tem o retorno do Rony. Hoje ele é titular por conta da ausência do Rony e da ainda não estreia de Lopes. Por que eu acho que não foi tão mau negócio, mas que também não foi um bom negócio? Porque o Palmeiras poderia forçar um pouco mais essa venda. E por que eu acho que não forçou? Muito esquisito, né? Terça-feira passada, vaza um vídeo dele na balada, tomando cachaça. Ele, no dia seguinte, é multado. Sequer veio a público pedir desculpa, como de praxe no meio do futebol, quando algum jogador faz alguma cagada. Tomou 40% de multa. E uma semana depois, exatamente uma semana depois, ele é negociado com o Porto. Porto, que ao lado do Shakhtar, são os clubes de maior investimentos em joias sul-americanas, principalmente brasileiras, que compram por um valor e revendem pelo dobro, pelo triplo, por 5 vezes mais às vezes. Estranho. Mas aí, então, por que não segura o Gabriel Veron? Olha, eu acho que se segurasse o Gabriel Veron, o preço de venda dele não subiria. Era daqui para baixo. Cairia até, porque é um jogador que dificilmente vai ser titular. Desde 2020 no elenco, nunca conseguiu ter uma chance clara de ser titular por muito tempo.
Jogava um pouquinho ali de titular, depois se machucava ou caía de rendimento. Entrava no segundo tempo, ia bem, depois caía de rendimento. Então a gente tinha nas mãos um jogador que, ao meu ver, é importante para o elenco, porque é um elenco curto, que ali na parte do ataque é utilizado como reserva, mas é bem utilizado quando está disponível, quando não está machucado. Só que no final das contas, não iria valer mais do que esses 10 milhões de euros para a Europa. Tem 19 anos, só que aqui já estagnou. Esses jovens jogadores, dificilmente eles voltam a evoluir como no início da carreira. Chega uma hora que se você não negociar, por isso é que eu falei recentemente que hoje eu não vejo jogador inegociável no Palmeiras. Que o Danilo, ao meu ver, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, mas que se vier uma boa proposta, tem que vender. Claro, uma boa proposta. Não essa proposta que veio para o Verón, que, repito, não foi uma boa proposta. Palmeiras poderia ganhar mais no Gabriel Verón, mas de acordo com as circunstâncias e com a dúvida de ter surgido esse vídeo e em uma semana depois ele ter sido negociado, será que não forçaram nada, não? Será que as coisas que acontecem nos bastidores que não podem ser passadas para nós, para vocês, para os torcedores, será que no final das contas a gente, quando julga uma negociação errada, não seria certa para âmbito de elenco, para âmbito de validade do atleta nesse time? Não sei, são muitas dúvidas. Minha opinião é a seguinte: não vendemos bem, mas não vejo como um negócio tão ruim assim perante a tudo que envolve Gabriel Verón desde a sua estreia no profissional. Eu esperava muito mais de Gabriel Verón. Ele tem futebol para isso, para deitar lá no futebol português, no futebol europeu? Tem. E se for bem, vai triplicar o valor dele de mercado. Vai quintuplicar, talvez. Só que não depende da gente. Depende dele, que há 3 anos no elenco nunca pegou uma sequência muito boa. E pelo que eu me lembro nos comentários, o mesmo Gabriel Verón que na terça-feira de madrugada para quarta, véspera de um jogo tão importante quanto o São Paulo, foi visto bebendo e muitos torcedores pediram para doar ele, para afastar e tudo mais, estão reclamando da negociação de hoje. Por isso que eu falo, meio copo. Não foi uma boa negociação. Repito, se tivesse com a camisa do São Paulo, venderia pelo triplo. Precisamos valorizar um pouco mais? Precisamos. Mas talvez precisamos parar de segurar tantos jogadores. Tem que segurar uma base de titulares? Tem. Ainda mais essa que está ganhando tudo. Mas vindo proposta boa, não dá mais para ficar segurando. Porque depois cai de rendimento, como foi com o Wesley, que recebeu uma baita proposta e caiu. Como foi com o Gabriel Menino, que recebeu uma baita proposta e caiu. PK, Danilo, Gabriel Verón. Eu sou a favor de que nenhum jogador é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não precisamos ficar vendendo todo mundo, mas tem casos e casos. Deixe seus comentários aí, rapaziada. Eu não vou ficar chorando por Gabriel Verón, não. Poderia ter vendido por mais, mas já que vendeu por 10 milhões, que seja um sucesso lá na Europa e que esses 10% nos retornem futuramente. Grande abraço!